Meio-dia mais 31 minutos. Hoje, quinta-feira, 25 de julho de 2019. Você acompanhando a programação da VP-FM, programa Nossa Voz para toda a região do Araripe. Como foi anunciado, estamos recebendo o senhor Pedro Gildevan, ex-prefeito de Santa Filomena, acompanhado de advogados, representantes do escritório de advocacia, Dr. Wilker Ferreira dos Santos e advogados associados, sediado aqui em Uricuri, junto com eles advogados Dr. Wilker Ferreira e Brian Coelho, ambos do escritório de advocacia, o qual representam o ex-prefeito de Santa Filomena. Antes de qualquer coisa, dou boa tarde ao senhor Pedro Gildevan. Muito obrigado por ter aceito o convite, ter vindo aqui ao programa Nossa Voz. Um prazer falar com o senhor. Boa tarde, companheiro Bruno. Boa tarde a todos os presentes aqui, a Cidinha, Dr. Brian, Dr. Wilker, o amigo Isaldo, que está aqui também conosco. Com alegria que estamos aqui mais uma vez aqui no estúdio da Rádio Voluntários, e gostaria de antemão agradecer ao programa Nossa Voz por ter cedido esse espaço, e também mandar um abraço aí para todo o pessoal aí de Santa Filomena que estão com certeza nos ouvindo nesse momento, o pessoal aí na cidade de Santa Filomena, hoje o dia de feira, né? Pessoal nos distritos, todo o município de Santa Filomena, com certeza estão aí acompanhando o programa Nossa Voz. Muito bem. Gildevan, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco apresentou um recurso recentemente, que é datado aí de 14 de maio desse ano, e pediu a rejeição das contas do senhor referente ao ano de 2016. O recurso pede anulação do parecer prévio da prestação de contas do senhor. Segundo o Tribunal de Contas, restou evidenciado ao relatório da auditoria que, ao final do exercício de 2016, na sua gestão, a disponibilidade de caixa líquido dos recursos não vinculados foi negativa em mais de 7 milhões. Para ser mais exato, R$ 7.326.923,57. E mesmo diante desse cenário, o município de Santa Filomena contraiu despesas novas, despesas essas que deveriam ter sido evitadas nos 2 últimos quadrimestres do exercício. O que o senhor tem a falar sobre esse parecer do Tribunal de Contas? Olha, o ano 2016 foi um ano, vamos dizer assim, um ano que nós trabalhamos muito, quando estávamos no último ano do mandato. Tivemos, inclusive, muitas construções, período de seca também, demos muita assistência à seca, e não conseguimos, na realidade, pagar o fundo pré-santa, a parte, vamos dizer assim, da patronal do município, né? Mas, ao mesmo tempo, fizemos parcelamento com a autorização da Câmara de Vereadores na época, inclusive mandamos um projeto para a Câmara, foi aprovado, e na realidade, esse parecer prévio do Tribunal de Contas não é ainda um resultado final. Eu quero só dizer que nós entramos com recurso também, mas eu não vou me aprofundar muito nessa questão, que é uma questão mais jurídica. Nessa parte eu vou deixar para o Dr. Wilker aqui, com o Dr. Brian, fazer mais algum esclarecimento nesse sentido, porque eu tenho minha consciência tranquila que fizemos o que foi possível, fizemos a questão... Fizemos o parcelamento com autorização da Câmara, terminei o mandato, deixei em caixa, em conta do Fundo Pré-Santa, R$ 4.849.000. Esse dinheiro ficou em caixa no Fundo Previdenciário do município. Fizemos também alguns parcelamentos, mas isso nada irregular, tudo dentro das normas, dentro da lei, com a aprovação da Câmara, e estou tranquilo nessa questão. Muito bem. O advogado, Dr. Wilker, que hoje, como já citei, junto com o Brian Coelho, estão aqui representando o escritório de advocacia, Dr. Wilker Ferreira dos Santos, advogados associados. Vai complementar também mais alguma informação? Como é que a assessoria jurídica vê essa questão, Dr. Wilker? Boa tarde. Boa tarde, Bruno Moraes. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, meu colega de trabalho, Dr. Brian. Boa tarde, amigo Isaldo Bezerra. Boa tarde a Pedro Gildevan, ex-prefeito de Santa Filomena.
que é o entrevistado de hoje. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Voluntários, em especial hoje a gente sempre dá boa tarde especial à população de Oricuri, no qual a gente representa o município também. Mas hoje em especial a gente vai dar uma boa tarde a toda a população de Santa Filomena que está nos ouvindo hoje, ansiosa por notícias, informações acerca de todo esse processo que ocorreu na pessoa de Pedro Judevan. E Bruno, é importante a gente ter a tranquilidade de passar a informação correta aos ouvintes, em especial, como lhe falei, aos ouvintes que estão hoje nos ouvindo na cidade de Santa Filomena, ao ponto que esse processo citado aqui, anteriormente já hoje, a gente tem que ponderar algumas situações. A primeira situação, o saldo negativo não significa que esse saldo foi retirado do fundo de previdência, ou que esse saldo foi uma situação em que foi culpa exclusiva do gestor municipal, na época o prefeito. Esse saldo negativo, ele é uma equação feita do dinheiro que era para estar ao longo de todo o período desse fundo de previdência, em que o que ocorreu na última gestão, especialmente nas prestações de conta do ano de 2016. Esse dinheiro foi feito um parcelamento junto à Câmara de Vereadores, né, aprovado esse parcelamento, e por questões da época, questões inclusive de assistência social, alguns dessas parcelas foram pagos com um pouco de atraso, pela questão, como o Pedro Judevan acabou de falar, de uma questão de seca, uma questão de falta de fluxo de caixa da própria prefeitura, e entre fazer os investimentos necessários para o bem-estar da população e pagar o fundo de previdência, claro que tem que ser pago também o fundo de previdência, é uma obrigação do município, mas entre uma coisa e outra, foi dada assistência à população, mas também não foi deixado de passar também esse parcelamento com pagamento ao fundo de previdência, no qual esse parcelamento tem que ser realmente pago de acordo com a data que foi estabelecida, em que o ex-prefeito Pedro Judevan responde apenas pelo período que ele tomou de conta do fundo, né? Mas o parcelamento ele continua a ser pago. Então, em relação ao processo, é uma coisa bastante tranquila em relação ao estado do processo hoje, no qual o processo ele ainda está na situação de parecer prévio perante o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. A assessoria da gente, qual eu estou representando hoje o escritório é quem representa Pedro Judevan, eu hoje vim representando o escritório, vai entrar com recursos cabíveis. E, além disso, também, não para por aqui. No futuro, caso realmente o Tribunal de Contas ache que realmente teve algum tipo de situação que não era desejada, ainda precisa passar por uma sabatina legislativa, ou seja, a gente tem um longo caminho pela frente ainda, até ficar uma decisão final sobre essa situação. Muito bem. Outro ponto, então, a decisão final vai ficar para a Câmara Municipal, é isso? Sim, todos os casos em relação a contas de governo e contas de gestão, que a gente divide essas duas folhas, qualquer situação final sobre a desaprovação pelo Tribunal de Contas, a sabatina legislativa é quem realmente dá um parecer final sobre isso. Mas até chegar nesse ponto a gente tem um longo caminho a percorrer ainda. Não vai ser logo não, vai ser para os próximos dias ainda não. Ok. Se o espaço fica aberto, caso os advogados ainda queiram se pronunciar durante a entrevista, fique à vontade. Eu vou voltar com o ex-prefeito Pedro Judevan. Em 2016, o senhor teve sua candidatura indeferida, como todos sabem, pela Justiça Eleitoral, e seus votos foram anulados. De qualquer forma, independente aí do indeferimento ou não, o senhor obteve menos votos do que o atual prefeito. Mas, pois bem, a questão da eleição de 2016, a anulação dos seus votos na eleição passada ainda tem causado uma dúvida, principalmente com o eleitorado de Santa Filomena. Em 2020, o senhor vai ter condições de concorrer ao pleito, sim ou não? Muita gente mandando pergunta relacionada a isso e a gente quer saber se o senhor vai poder concorrer em 2020 à eleição e se tem interesse também, claro. Bruno, eu peço a gentileza de começar a responder e Judevan terminar. Só para você ter ideia, como as palavras iniciais que a gente começou aqui, dá tranquilidade da gente passar a notícia de forma certa. O que é que acontece? Na última eleição, o processo de registro de candidatura de Judevan não chegou a se concluir. Na realidade, o que houve foi a derrota eleitoral. Com a derrota eleitoral, o processo foi julgado sem resolução de mérito. Ou seja, em Recife,
não chegou-se a dar um parecer final, ainda teria também o recurso a Brasília sobre o registro de candidatura de Gildevan. E só para a gente tomar conhecimento do que é esse processo, o que acontece é o seguinte: foi feita uma impugnação da candidatura dele pelo adversário da época, que acabou sendo eleito o novo gestor da cidade, em que falava que ele tinha sido reprovado as contas da ex-gestora, em que ele era secretário na época. De administração, né? Isso. No entanto, para que ele fique inelegível, é preciso ter duas situações no mundo jurídico. A primeira, ter concorrido com um dano ao erário e esse dano ter sido feito por ato doloso, né? Então, veja só, Gildevan não era ordenador de despesa da pasta na Secretaria de Finanças. Ele era secretário, mas não ordenador de despesa. Então, no caso, o ordenador de despesa seria a gestora da época. Sendo assim, ele não ocorreu em dano ao erário. Então, muito provavelmente, a gente nunca pode garantir uma decisão jurídica, né? Porque a gente sabe que a decisão ela vem de um juiz, em segunda instância, no caso, no Tribunal Regional Eleitoral, vem de um colegiado de desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral, e depois, posteriormente, ainda vem uma decisão com outro colegiado no TSE. Então, no TSE, aliás. Então, veja só, não tem como a gente adivinhar uma decisão, mas juridicamente, fazendo a análise dessas questões, a gente vê que realmente o registro de candidatura dele seria uma coisa bem plausível de acontecer. E só, antes dele responder a questão, o que a gente pode falar é que hoje não existe nenhum óbice em relação a uma futura registro de candidatura. Então, hoje, realmente, juridicamente, não está nada que impeça. Claro que vai ter um registro de candidatura à época, em que a gente vai ter que protocolar esse pedido de registro de candidatura e mostrar todas essas condições fáticas faladas aqui hoje, documentalmente, no processo de registro de candidatura. Muito bem. Com a explicação do advogado, eu volto para o senhor Pedro Gildevan e vou reformular a pergunta. Já que ele respondeu que há condições do senhor ser candidato, palavras do Dr. Wilker, o senhor tem o interesse de concorrer à Prefeitura de Santa Filomena no ano que vem? Veja bem, Bruno, eu já tive a oportunidade de governar o município por 3 mandatos e, graças a Deus, tive oportunidade de retribuir essa. A gente sempre tem frequentado o município e o que a gente tem ouvido das pessoas, as pessoas que têm nos procurado, as pessoas que a gente tem conversado, é que a gente coloque o nome mais uma vez para que as pessoas possam fazer o julgamento. O senhor acredita que essas questões judiciais, essas divulgações do parecer do Tribunal de Contas, a situação lá de 2016, o senhor acredita que possa ter dado um desgaste ao seu nome lá em Santa Filomena? Não, eu quero até fazer uma colocação aqui. Desde a minha primeira eleição, no ano 2000, que eu enfrento essas dificuldades. No ano 2000, você vê bem, há 19 anos atrás, eu fui candidato a primeira vez em Santa Filomena, já a oposição dizendo que eu não registrava, que eu não ia ser candidato, que eu não conseguia registrar. Graças a Deus, consegui registrar em 2000, consegui ganhar a eleição. Em 2004, fui para a reeleição com essa mesma situação. Ganhei a eleição novamente. 2008 eu não poderia ser candidato mais porque já tinha sido reeleito. Apresentei um nome, consegui eleger novamente. 2012 eu voltei de novo candidato e aí quando registramos aqui no TRE em Uricuri, no Tribunal Eleitoral local aqui, tive a surpresa, fui surpreendido quando a oposição na época entrou com a cassação do registro. Essa mesma situação de 2016, mas aí fomos para a eleição, ganhamos a eleição, o tribunal na segunda instância julgou favorável ao registro, aí assumimos o mandato 2012, 2013, 2016 e agora em 2016 novamente entramos com o registro aqui em Uricuri. O pessoal da oposição entraram com a cassação do registro. Eu entrei novamente com recurso e estava tranquilo que se a gente tivesse conseguido os votos suficientes, não teria nenhum problema, a gente teria assumido mais uma vez a gestão do município de Santa Filomena. Infelizmente, os votos, faltou um pouquinho de voto e a gente não foi possível ganhar a eleição. Uhum.
Nas urnas, o senhor, se os votos tivessem sido contabilizados, o senhor teria sido derrotado, mas o senhor vê que o fator da notícia, da sua candidatura não ser permitida pelo Tribunal Regional Eleitoral, influenciou nos votos das urnas? Não, eu acho que não, porque em 2012 foi essa mesma situação. Eu enfrentei uma eleição nessa mesma situação com o registro sobre o registro da candidatura sobre recurso. Foi o mesmo caso agora de 2016. Então, infelizmente, em 2016 a gente não assumiu novamente o mandato porque realmente faltou um pouquinho de votos. A gente perdeu a eleição nas urnas. Admite isso, né? Admito isso. E onde foi o erro da sua administração na época que não conseguiu a reeleição? Esse mandato 2013, 2016 foi o mandato que mais eu que eu mais consegui fazer obras. Foi um mandato onde eu consegui fazer, calcei o distrito do Campo Santo todinho, calcei o distrito do Poço Comprido todo, consegui fazer quadra poliesportiva no Livramento, consegui fazer quadra coberta, inclusive no Distrito do Socorro, consegui fazer curral, uma estrutura de feira de animais no Distrito do Socorro, conseguimos na cidade calçar várias ruas na cidade, consegui fazer um hospital municipal, um hospital de médio porte, vamos dizer assim, consegui fazer uma unidade de saúde na Serra do Inácio, enfim, consegui ampliar, reformar todos os postos de saúde da cidade, dos distritos, enfim, foi um mandato de muita obra, consegui a aquisição de um trator de esteira para a prefeitura, um mandato de muitas obras, só que a opinião pública, como a gente já vinha de 3 mandatos nossos, mais um mandato que a gente apresentou, entrou assim uma onda de mudança e as pessoas arriscaram uma coisa no escuro. E hoje, o que acontece é que hoje já está aí o pessoal, graças a Deus, mais uma vez, pedindo que a gente coloque o nosso nome à disposição do povo de Santa Filomena. A gente fica até feliz em algumas pessoas que têm conversado com a gente, têm feito assim uma avaliação da cidade, o que nós fizemos e como está hoje. Realmente, isso aí eu não gostaria nem de falar, mas a gente precisa falar quando, numa oportunidade como essa, as pessoas hoje fazem uma avaliação que a gestão atual está muito inferior ao que nós fizemos nos 4 últimos anos. Isso são o que as pessoas dizem para o senhor. E qual o seu pensamento da administração do atual prefeito, o senhor Cleomatson? Olha, o meu pensamento é que a gestão está muito inferior. A prefeitura hoje tem fechado as portas, principalmente na assistência social, às pessoas que precisam. O que se vê hoje na cidade é as pessoas fazendo bingo beneficente para adquirir ajuda, principalmente para as pessoas necessárias de tratamentos fora da cidade de Santa Filomena. Hoje, semanalmente, a gente vê as pessoas de Santa Filomena se reunindo, os amigos, a comunidade, seja no Socorro, seja na Serra do Inácio, seja no Poço Comprido, seja no Campo Santo, no Livramento, na própria sede do município, ali as associações se envolvendo para fazer bingo beneficente, fazer rifas para ajudar as pessoas no que diz respeito a essa mão amiga que a prefeitura na nossa gestão tinha esse braço amigo ajudando as pessoas necessitadas. E hoje não se vê isso, hoje se vê a prefeitura sem movimentação, o comércio local parou, não tem mais movimentação, não tem obra na cidade, enfim, o que a gente vê foi uma mudança, realmente uma mudança que as pessoas apostaram numa mudança, mas uma mudança que aconteceu muito negativamente para o município de Santa Filomena. Muito bem, estamos conversando com o ex-prefeito de Santa Filomena, Pedro Gildevan, falando sobre vários assuntos, questão jurídica, também sobre a cidade de Santa Filomena, em especial a administração daquela cidade. O senhor tem conversado com os vereadores de oposição? Como é que tem sido essa articulação junto ao seu grupo político lá em Santa Filomena? Olha, Porque surgiram informações recentemente de que outros nomes estão se colocando, outras pessoas têm interesse
de quem sabe sair na cabeça lá em 2020 o grupo de oposição? O grupo de oposição hoje é o nosso, né? Nós hoje somos oposição ao atual prefeito. Se eu tenho conversado, eu tenho um bom trampo com todo mundo de Santa Filomena, com os vereadores, com as lideranças, enfim. Eu não tenho, vamos dizer assim, dificuldade em conversar com ninguém no município. Tenho uma facilidade e até um bom trampo com todos. A ex-prefeita Evaneide, o senhor tem tido contato? Não, ela faz parte da gestão atual, né? Com ela eu não tenho tido muito contato, por questão que ela faz parte da base do governo hoje, né? Muito bem. Você pode ficar à vontade para participar com a gente. Tem aqui uma participação no nosso WhatsApp. Vamos abrir aqui o espaço para você, ouvinte. Daniel Tertuliano, de Santa Filomena, Pernambuco. A minha pergunta é a seguinte: em pesquisa recente feita no Tome Conta, portal do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, é possível constatar que o ex-prefeito Pedro Judevan Coelho de Melo tem uma multa que, somada entre os anos de 2017 e 2018, chega a mais de R$70 mil. A pergunta é: qual a razão dessas multas e se o município sofre alguma penalidade com essas multas, uma vez que o ex-prefeito Pedro Judevan Coelho de Melo foi penalizado por ações relacionadas à prefeitura? Ok, o Daniel, ele mandou também aqui um link do site Tome Conta. Companheiro Daniel é um funcionário comissionado da prefeitura e um blogueiro tendencioso aí do município, mas eu vou responder a pergunta. Uma dessas multas, companheiro Daniel, quando a gente estava na prefeitura, sempre a gente teve um número de funcionários superior ao permitido. A gente tentando sempre, o município de Santa Filomena é um município de poucas fontes de emprego, e a gente sempre tivemos aí o número de funcionários da prefeitura, sempre a gente excedeu, a realidade é essa, até se prejudicando como pessoa física, como gestor, para tentar acoplar sempre cada vez mais pessoas trabalhando no município de Santa Filomena. Para você ter uma ideia, teve alguns momentos que nós estávamos com 58% na folha de pessoal, chegamos até a 60%, que o permitido é 54%. Alguns momentos a gente aumentava, algum momento diminuía. Hoje, para você ter uma ideia, o município de Santa Filomena deve estar aí em torno de 30 e poucos % com a folha de pessoal. Para você ter uma ideia, o que foi que nós fizemos para tentar melhorar, movimentar a economia local, beneficiar as pessoas, e às vezes até sofremos algumas multas nesse sentido de procurar beneficiar o maior número de pessoas servindo ao município da Filomena. Algumas pessoas aqui querendo divulgar a entrevista. Para quem não está conseguindo conectar aí na 100,9, pode baixar o nosso aplicativo em Play Store e também no site da Grande Rio FM. Pode dar essa sugestão aos seus amigos, aos seus familiares que querem acompanhar essa entrevista com o senhor Pedro Judevan, ex-prefeito de Santa Filomena. O senhor avalia de que forma a atuação dos vereadores também lá de Santa Filomena? Como é que o senhor avalia a atuação da Câmara Municipal? Olha, a Câmara, eu tive, para você ter uma ideia, eu tive as contas de 2013 foram julgadas pela Câmara, agora no ano de 2017, e os vereadores, a maioria, por 6 votos, aprovaram as nossas contas de 2013. Eu avalio que a Câmara tem feito um trabalho normal, um trabalho rotineiro, né? Um trabalho rotineiro, e que eu tenho um bom trampo com os vereadores. Até acredito que a última instância de uma prestação de conta dessa, se chegar ao extremo, que eu acredito que não chegue ao extremo, o extremo é vir para a Câmara dos Vereadores, para a Câmara julgar. Eu acredito no trabalho dos vereadores de Santa Filomena. Muito bem. Não adianta, algumas pessoas estão mandando aqui
questionamentos, mas não colocam o nome completo, não colocam o endereço. Infelizmente a gente não vai ter como divulgar se enviar só a pergunta sem o nome completo e sem o endereço. O Francisco de Assis, do sítio Ribeira, ele está perguntando o seguinte: o que o senhor Judevan tem a opinar a respeito na parte da saúde de Santa Filomena? Olha, a parte da saúde, eu acho que está péssima hoje. Eu não queria falar isso, eu preferia que as pessoas de Santa Filomena tivessem a oportunidade de falar aqui, através dos microfones da Voluntários, mas eu quero dizer que preparei toda a infraestrutura da saúde de Santa Filomena. Eu reformei o posto de saúde do Campo Santo, ampliei, reformei o posto de saúde do Distrito do Livramento, reformei a unidade de saúde da sede, ampliei, reformei o posto de saúde do Poço Comprido, o do Socorro, que deixei quase como uma unidade de saúde, construí uma unidade de saúde moderna na Serra do Inácio, construí o Hospital Municipal e, infelizmente, deixei tudo preparado. O Hospital Municipal está lá com sala para diversas atividades da área de saúde, ultrassonografia, que era o nosso pensamento, era oferecer o serviço de ultrassonografia, o serviço de raio-x. Está lá o hospital com uma sala preparada para receber o aparelho de raio-x. Infelizmente, o nosso projeto, todo o nosso esforço que fizemos na área de saúde para preparar toda a infraestrutura, na hora de colocar os profissionais para trabalhar, para funcionar toda essa estrutura, foi quando a gente perdeu a eleição, e a gente até esperava que a gestão atual mantivesse pelo menos os PSF, Serra do Inácio, que foi construída lá, uma estrutura linda, mas não tem médico na Serra do Inácio, não tem médico no Campo Santo, não tem médico no Livramento, enfim, quase todos os PSF sem médico. Inclusive, eu vou aproveitar aqui a oportunidade dessa pergunta do Bruno aqui e dizer que a atual gestão lança um desafio dos programas de rádio, que quem tiver um médico pode levar para ele contratar. E eu quero dizer que na minha gestão eu não lancei esse desafio para o pessoal levar profissional para trabalhar no município, não. Eu mesmo enfrentei o desafio e fiz com que o médico chegasse em cada PSF desse. Aquele médico que não achava o financeiro baixo, eu contratava ele para o PSF e dava um plantão na unidade de saúde, um plantão, 2 plantões, para ter um incentivo financeiro e conseguir. Nunca faltou médico nas unidades de saúde na nossa gestão. Eu quero deixar esse desafio, eu quero deixar esse esclarecimento aqui, principalmente ao Daniel Tertuliano, que andava até indagando sobre isso. Se o prefeito quiser arrumar médico para os PSF, só precisa ele fazer como eu fiz. Oferece o contrato do PSF e ofereça 2, 3 plantões por semana para o hospital que está feito lá, e aparece médico toda hora. Só precisa ele fazer o lançamento dessa proposta. Muito bem. Tem mais participação? Fugiu o nome aqui. A Nalda Carpina, sítio Pau d'Arco, zona rural de Santa Filomena. Vamos ouvir. Tarde, aqui é Nalda Carpina do Pau d'Arco. Para dizer a Gildevan, para ele falar do apoio que ele dá ao povo do TFD que vai para Recife, pois eu estou fazendo um tratamento e enfrento muita dificuldade, que eles só dão R$150 para pagar todas as despesas. Pronto, mais um item da saúde que a gente, você pode sair, qualquer pessoa hoje, procurar, na nossa gestão, até o dia 31 de dezembro de 2016, cada paciente que ia para Recife já saía com um cheque na mão de R$600 por pessoa. Quando era com acompanhante, ainda era melhorada essa situação. Então, hoje, segundo a companheira Naula aí que falou, está recebendo, e o pessoal do município tem falado, recebe R$150, quer dizer, a diferença está aí. A atual gestão dizia que ia fazer uma gestão diferente, e realmente está fazendo uma gestão diferente. A diferença está aí. De 600 para 150 é uma diferença muito grande.
Muito bem. Para a gente fechar, eu quero agradecer ao senhor Pedro Judevan, ex-prefeito de Santa Filomena, pela participação aqui com a gente no programa Nossa Voz. Muito obrigado e fica aberto para mais algum esclarecimento que o senhor tenha. Bruno, eu queria ainda falar um pouco, só para concluir, eu sei que o horário está avançado, mas eu queria falar do nosso trabalho hoje de oposição. Eu fui situação durante muito tempo e hoje eu faço um trabalho de oposição e quero aqui, não podia deixar de falar, que só o ano passado a gente, mesmo como oposição, sem ter um mandato, o nosso grupo político, nós acionamos os nossos deputados federais e eu não podia deixar de fazer essa colocação a vocês, porque a gente sabe trabalhar na situação, quando a gente está na situação, a gente sabe trabalhar, mas a gente também na oposição, a gente tem feito um trabalho que a gente precisa colocar aqui de público, aqui através dessa entrevista, nessa oportunidade. Só no ano de 2018 nós conseguimos 10 tratores agrícolas. O grupo da oposição, veja bem, não foi a prefeitura. O grupo de oposição nós conseguimos 10 tratores agrícolas equipados com arados, conseguimos 5 ensiladeiras, conseguimos fazer 23 barragens de porte médio, conseguimos colocar a emenda parlamentar na prefeitura de uma quadra poliesportiva para Campo Santo, através de uma emenda do deputado Adalberto Cavalcante, conseguimos colocar uma emenda para uma unidade básica de saúde, foi conseguido um kit de veículo para o Conselho Tutelar e uma retroescavadeira. Isso, os 10 tratores, foi 7 através do deputado Fernando Filho e 3 através do deputado Adalberto Cavalcante. Então, isso tudo através da oposição de Santa Filomena. Esses 10 tratores foram colocados nas associações do município de Santa Filomena, estão lá servindo a população do município de Santa Filomena. A retroescavadeira foi colocada também em uma associação. Então, o que eu quero dizer é que a gente, mesmo na oposição, a gente tem acionado nossos deputados e tem conseguido sucesso para o nosso município, tem conseguido trazer obra, trazer benefício, que a gente considera isso um grande avanço, mesmo a gente estando na oposição, mas conseguimos que essas obras, que esses equipamentos chegassem ao nosso município. Quanto à questão, concluindo aqui, quanto a essa questão de colocar o nome, eu vou colocar o meu nome, deixar o nome à disposição do povo de Santa Filomena, e tenho certeza absoluta que o povo vai fazer análise e vão ver realmente, como já estão começando a sinalizar em todos os recantos do município, mesmo sem a gente dizer que é candidato. Só colocando o nome à disposição, a gente já percebe as pessoas realmente que acreditaram, até aqueles que acreditaram na promessa da diferença, que não houve diferença, a diferença que houve foi negativamente. A gente tenho certeza que as pessoas vão, mais uma vez, acatar o nosso nome, porque a diferença não deu certo para Santa Filomena, foi uma diferença muito negativa. Ok, muito obrigado, ex-prefeito. Nada, e quero dizer que estou à disposição a qualquer dúvida, a qualquer esclarecimento que a nossa voz precisar, nós estaremos aqui para fazer esse esclarecimento. Muito bem, e a gente agradece a você, ouvinte, pela participação, inúmeras participações pelo WhatsApp. Infelizmente, devido ao nosso tempo, já passamos de 1 da tarde, agora 1h06, não temos como repassar ao ex-prefeito todas as perguntas que chegam aqui ao nosso WhatsApp. A gente tenta fazer essas perguntas abrangendo o que a maioria está querendo saber. E, claro, como foi mencionada a atual gestão, deixamos o espaço aberto caso queiram se pronunciar. Depois do intervalo, eu volto com as últimas informações desta quinta.